Discovery 4 V8 5.0. E aí, você compraria? E se você gosta desse tipo de conteúdo, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aí o próximo carro que você gostaria de ver aqui nesse belíssimo quadro Você Compraria? Então, aqui estamos falando de uma Discovery 4 ano 2011 com um motor V8 5.0 a gasolina aspirado. Aqui estamos falando do topo de linha, tá, dessa versão. Então é o carro mais completo quando nós falamos em Discovery 4. Inclusive ela conta com 7 lugares, tá? Já tem também o Terrain Response, né? Que é o modo de condução aí dependendo do terreno. Então é um carro que pode te levar a qualquer lugar do mundo. Gelo, neve, areia, tudo, terra, tudo que você imagina. Mas também, se você não tomar cuidado, você pode ficar por lá e não conseguir voltar com ele. Então bora lá para o Você Compraria dessa belíssima Discovery 4. E agora vamos mergulhar, né, em todos os itens desse carro. Então vamos comentar sobre o motor, que é um AJ133, o V8 aspirado. Temos aqui também um câmbio ZF, tá, de 6 marchas e uma transmissão 4x4. E ela também conta com 7 lugares e abertura dupla no porta-malas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, antes de começar a falar dos problemas crônicos deste belíssimo carro. Aqui, Discovery 4, V8 e HSE, que já representa, né, que é a mais completa de todas. E o que eu tinha comentado com vocês é a abertura dupla no porta-malas e também conta aqui com os 7 lugares, tá? Mas isso daqui está relacionado ao luxo desse belíssimo carro, né? Então, o motor V8 com potência de sobra e uma pegada bem executiva com 7 lugares com conforto excepcional. Mas vamos aos problemas crônicos desse carro. Então, vamos lá na parte de motor para falar um pouco, né, do que acontece e machuca muito o bolso de dono de Discovery por aí. Agora vamos falar sobre um dos pontos altos desse carro, né, fora a altura que ele tem, né, com as suas bolsas pneumáticas, suspensão a ar basicamente, é esse belíssimo V8 aspirado, tá? Então aqui temos um motor grande com uma capacidade cúbica muito legal, né, 5.0 V8, 375 cavalos, 50 kgfm de torque, sem turbina. Então é um ponto muito positivo, né? Que a turbina costuma dar muito problema, né, em todos os carros, mas aqui não temos a turbina para dar problema. Porém, esse motor e esse cofre pequeno aqui acaba gerando uma caloria muito alta. Então, um dos problemas crônicos deste veículo aqui é o arrefecimento, ok? Então o arrefecimento não trabalha da melhor maneira. Então, importantíssimo, né, frisar isso. Sempre fique muito atento ao arrefecimento desse veículo aqui. A gente conhece casos, né, de carros que tiveram a vida toda extremamente bem cuidados, ficaram pouco tempo, né, sem o arrefecimento da forma correta e acabaram, né, condenando todo o motor do carro, bloco, cabeçote. Então, acabou saindo um custo bem alto, né? Então, primeiro ponto aqui é o arrefecimento, muita atenção a vazamentos e também a qualidade do arrefecimento que você está usando. Então, sempre usar fluidos de arrefecimento de altíssima qualidade e ficar atento, porque uma coisa que pode acontecer é o arrefecimento não funcionar e queimar a junta de cabeçote desse carro, tá? Então, o primeiro problema crônico é a junta de cabeçote. Acontece muito de queimar, acabar queimando essa junta, né? E vocês imaginam a complexidade, né? E o custo para fazer a manutenção no motor desse. Afinal, não é um motor pequeno, né? É um motor grande, com 2 cabeçotes. Então, vocês já imaginam aí, né, o custo dessa manutenção, ok? Então agora vamos ao próximo problema crônico. E aqui, pessoal, temos 2 problemas, que na verdade são 2 cabeçotes, né? Então tem o cabeçote desse lado e desse lado, tá? Então são os 2 cabeçotes que está relacionado às correntes de comando. Então esse carro, né,
conta com o comando de admissão e escape, né, para cada uma bancada, né, digamos assim, para cada lado do V. Então aqui temos um tensionador para a corrente de comando desse lado e um tensionador para a corrente de comando desse outro lado, tá, pessoal? E é um problema crônico tensionador de corrente de comando. Como vocês sabem, né, chegou aí por volta, né, da quilometragem indicada pela montadora, então eu não vou falar uma quilometragem, tá? É sempre indicada pela montadora. Realize, por favor, essa manutenção, porque ela pode ir se agravando e a hora que ser uma manutenção corretiva, né, inicialmente, por serem dois lados, a gente já sabe que é mais caro, né? E também é um motor que a manutenção já é bem mais cara, então pode ocasionar um problema bem maior, ok? Então, né, falamos aqui do arrefecimento, que juntamente está atrelado à junta do cabeçote, né? As juntas do cabeçote, e além disso, as correntes de comando e o seu tensionador. Então, muito cuidado com isso, por favor, tá, pessoal? Se você tem um carro desse e tá próximo aí dos seus 100 mil quilômetros, traga aqui para nós, para a WKS, para a gente realizar um diagnóstico para você e, caso necessário, realizar a substituição. E terceiro problema crônico, esse eu já imagino que vocês conhecem, eu vou ligar o carro e esterçar a roda para ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Pessoal, chegamos aqui na parte da suspensão pneumática, que é muito conhecida por ser um problema crônico nesse veículo, e é mesmo, tá? Estamos aqui apenas para reforçar, mas não sei se vocês conseguem ver, mas esse carro conta com bolsas, tá? Então aqui é uma bolsa de ar, né? Não tem mola, tanto na suspensão dianteira quanto na traseira, não tem mola, tá? É uma bolsa de ar, tem uma suspensão pneumática, né? E isso ajuda muito no Terrain Response, que é o que controla a altura do carro, em qual terreno você está andando, se ele é arenoso, se ele é de gelo, neve, né? Se ele é de terra ou se ele está apenas molhado, né? Apenas um terreno escorregadio, ok? Então acho que já dá para perceber, né? Essa Terrain Response é muito bom, mas ao mesmo tempo acabou virando um problema crônico, tá? E aproveitando que a gente está aqui, nesse local aqui a gente tem acesso a duas coisas. Aos vazamentos de óleo, que são crônicos também, tá? Então a gente consegue ver, pode aproximar isso, por favor? Eu vou apontar aqui, ó. Aqui, ó, vocês conseguem ver, tem bastante óleo escorrendo, né? Então todas as mangueiras nessa parte aqui, acho que dá para ver bastante óleo escorrendo. E o Enzo, ele entrando um pouco mais, aqui, ó, a gente consegue mostrar a parte do arrefecimento também. Dá para ver o radiador, né, bem arrebentado aqui. Então, como a gente falou, né, o arrefecimento, se ele não estiver 100%, ele acaba abrindo o bico, ok? Então, suspensão, vazamento de óleo e também o arrefecimento que a gente tinha comentado. E nesse veículo mesmo já está começando a aparecer sinais, né, de ineficiência. Então é extremamente importante, você viu esses sinais de ineficiência no seu arrefecimento, já corre aqui para a WKS, ok? E agora vamos ao último ponto da parte crônica. Deixa eu só lavar as mãos aqui para continuar. E para quem não sabe, esse veículo aqui, ele é um veículo do Reino Unido, né? De Londres, né? É um carro lá daquelas regiões muito mais frias, tá? Então, para quem não sabe, a Land Rover, né, é de lá. E esse carro, ele não é que ele foi feito, mas ele foi desenvolvido para trabalhar em regiões mais frias. Então, o uso dele, digamos, é mais comum em regiões mais frias. Aqui no Brasil, que a gente vive praticamente o verão 9 meses por ano, né? Não são quase 12 meses, porque tem alguns dias que está frio, mas a grande maioria dos dias é sol e é quente, o carro acaba sofrendo muito com temperatura. Então parece loucura, mas se vocês vierem reparar, aqui no próprio acabamento do carro, vocês conseguem ver que ele já sofreu bastante com temperatura, tá, pessoal? Então tem alguns itens que a gente consegue identificar melhor, mas os plásticos também, né? Então aqui os sensores MAFs, eles acabam ressecando, se deteriorando por conta da caloria que entra aqui, tá? Então é um carro muito quente, extremamente quente, né? A gente costuma ouvir muito dos carros, né, TSI, em sua grande maioria, mas esses carros acabam trabalhando com uma temperatura muito mais alta, tá? E aí quem sofre mesmo são os componentes plásticos, né? Que eles aquecem e esfriam, e aí acaba danificando, ok? Então vamos aos problemas
comuns, né? Os problemas mais normais aqui da Discovery 4 e agora lá dentro da cabine. E olhem só que luxo, pessoal. Fecha a porta, liga o carro aqui, ó. Ó o banco, ó o banco. Pelo amor de Deus, é muito luxo, né? Bom, então estamos aqui agora dentro do carro, né? Pra gente falar de problemas comuns deste veículo aqui, tá? O primeiro deles é a parte elétrica, né, pessoal? Então, inúmeros componentes elétricos acabam sendo deteriorados com o tempo, com o uso, né? E começam a aparecer pequenas coisas que têm que ser resolvidas, tá? E uma delas, né, que une o eletrônico com o elétrico é o freio de mão, tá? É um daqueles freios de mão eletrônico, então você puxa e às vezes ele acaba travando, né? E não solta, ou às vezes ele não prende, ele não funciona da forma correta. A parte do câmbio aqui também, né? Esse carro é ano 2011, então já tem anos aí de uso, né? A gente tá fazendo esse vídeo em 2025, então tem mais de 10 anos de uso. E se não tiver as manutenções corretas, né? É o tipo de coisa que você tem que ter muita atenção, os câmbios automáticos. Esse daqui é um ZF 6 marchas, que assim, é muito parrudo, aguenta muito tranco, mas é sempre bom você já dar uma olhada, né? Porque entra na manutenção comum, então é uma preventiva comum. E também aqui a parte do Terrain Response, que eu comentei com vocês que ele tem, né? Então tem a regulagem de altura por bolsa, então a gente consegue abaixar o carro e também levantar o carro através disso aqui. Mas é um problema, né? Que está relacionado mais à parte das bolsas, ok? Mas como está aqui dentro, queria mostrar isso para vocês, tá bom? Então você que está pensando em comprar uma Discovery 4, já comenta aí o que você achou do nosso vídeo, se respondeu a maioria das perguntas que você tinha, se você está mais tranquilo, se você ficou com mais medo, né? Aqui é um vídeo para os desavisados, para quem está indo comprar um carro sem saber disso. Se você provavelmente já sabe disso, o mais indicado é você realizar um pré-compra. Pode trazer aqui na loja que nós realizamos um pré-compra para você, tá? Para, né, ver se todos esses serviços já foram feitos ou o estado de tudo isso, porque nós temos todo esse conhecimento, beleza? Então essa daqui foi a Discovery 4. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e comenta aí qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria. Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e essa daqui é a Discovery 4 5.0 V8. E aí, você compraria?